Olá, pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Na esteira hoje, os 60 minutos, faltam 31 minutos, falta chão, mas vim para a esteira fazer meus 60 minutos, né, de saúde. Importante, gente. Ande de qualquer maneira, seja na esteira, na rua, no seu prédio, na sua casa, tá? E eu sou uma preguiçosa, tá? Tá difícil. Tá difícil, mas tô vindo, tô andando. Ontem eu andei na rua, hoje eu tô na esteira. Tô com preguiça, mas tô indo. Bom, gente, ontem a gente falei, né, do condomínio, da reunião. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, do relacionamento coletivo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o relacionamento no dojo, que é o que eu vi, né, o que eu vivi nas artes marciais, nos dojos, que a gente vai encontrar, né, na nossa trajetória na arte marcial. A gente vai ter que ter muito discernimento do que é certo e o que é errado. Isso é na vida, né? Não é só nos dojos, é na nossa vida, né? A gente vai ter que ter muito certo, valores muito firmes na vida, para entender o que é certo e o que é errado. Isso tem que ser particular, seu. Isso é uma coisa de berço, né? Que você tem que trazer da sua casa, da sua família. Por isso que é importante, né? Você ter essa formação de base de um pai, de uma mãe, de uma família, né? Porque você vai encontrar uma inversão de valores hoje em dia, tá? É muito comum. Hoje em dia tá tudo invertido, né? O errado fica como certo, o certo como errado, né? A gente pode dar como exemplo o hospital. Vocês já sabem, né? Eu não posso citar o nome do hospital, que é o hospital que meu pai morreu, que vocês já sabem qual que é. Que ele teve várias infecções hospitalares, aquele hospital. Eu nem vou fazer propaganda, porque aquele lá é horrível, tá? Então é aquele lá que tá com processo contra mim, enquanto na verdade eles que tem que ter processo, tá? Já que causaram, né, infecções hospitalares pro meu pai, tá? Isso. Então, você vê inversões assim de valores, tá? É uma pessoa do mal que causou um mal pra você, entra com processo contra você, quando você é a vítima, tá? É isso. Então você vai ver inversões assim, né? E que nem, por exemplo, lá no condomínio, que nem eu contei pra vocês, né? Que teve a reunião de condomínio, em que o vizinho tá causando dano no banheiro, né? E todo mundo defendendo o vizinho, inclusive o síndico. E o cara tá comprovadamente causando dano no banheiro. Bate na mulher e todo mundo passa a mão na cabeça dele, tá? Então, e no dojo você vai encontrar casos assim, tá? Que o grupo estimula coisas erradas, né? Então você vai ver isso no condomínio, você vai ver isso no hospital, né? A justiça, né? Inclusive, né? Deferindo liminares a favor, né, disso, né? Proibindo, né? Produzir conteúdos. Você vai ver coisas assim no nosso mundo, que você vai ter que ter discernimento, né? Sobre o que você está vendo, sobre o que você está testemunhando, tá? Por isso que é importante você ter uma leitura sua, pessoal, sobre as coisas. Não ir pela maioria. Você tem que ter uma leitura sua, pessoal, sobre as coisas, porque o mundo está invertido. Os valores estão invertidos. Muitas vezes a vítima passa de bandido e o bandido de vítima, né? O certo hoje em dia tá sendo considerado como errado, o errado certo, tá? É mais ou menos isso que a gente vê no mundo de inversão de valores que a gente está vivendo, tá? Existe uma crise de ética e de moral na nossa sociedade. Isso já vem há muito tempo, tá? Muito tempo. E hoje a gente tá vendo uma piora nisso, né? E no dojo você vai ver isso muito. Não hoje, né? Hoje eu tô no dojo legal. Mas nos dojos em que eu estive no passado, eu vi muito isso, tá? Nos dojos de Aikido, de ninja, ninjutsu, né? Nos dojos em que eu estive, eu vi, né? Naqueles dojos lá, né? Assim, o pessoal estimulando coisa errada, o cara agredindo pessoas, e o sensei japa passando a mão na cabeça dele, né? Estimulando, né? Colocando ele lá em cima, tá? Estimulando, o sensei japa me tirando, me censurando, né? Então você vai ver. E o outro sensei que eu tive primeiro,
deu em cima de mim, depois me tirou. Então, assim, você vai ver coisas assim. Um outro sensei japonês, o outro japonês também, né? Me assediou moralmente, né? Lá na frente de todo mundo, de Aikido. Então, você vai ver o outro, professor de ninjutsu. Outro dia eu vi ele andando de patins na rua. Vocês veem como é que o mundo é pequeno, né? Outro dia eu vi o professor Ninja Fake, Sensei Galinácio Júnior, na rua. Eu tava voltando à noite. Tava gravando vídeo, inclusive encontrei com ele de patins. Ele olhou pra mim como se ele não tivesse feito nada, né? Porque ele fez, né? Divulgou posts, né? Contra mim, falando que eu não tinha estudo. Hoje eu dou risada, acho engraçado, mas é um absurdo o que ele fez, né? Um papelão. Um papel muito feio que ele fez, né? No fim, ele me deixou mais famosa. Mas foi muito feio o que ele fez. Eu não perdoei, claro. Óbvio que eu não vou ter relacionamento nenhum com ele, porque ele não é confiável. É uma pessoa do mal. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa do mal, né? Falso. Aquariano. Falso, não é confiável. Então, outro dia, eu tava voltando à noite, ele tava andando de patins na rua. Não sei se é Galinácio Júnior. Então, ele também me tirou do dojo. Mas foi ótimo ter saído do dojo dele. Deus me livre, né? Então, assim, você vai ver coisas assim, inversão de valores, né? Grupos machistas, misóginos, né? E você tem que entender que o grupo inteiro tá errado. Não é porque o grupo todo pensa desse jeito que tá certo. O grupo inteiro tá errado, né? A maioria não tá certa. Esse provérbio de que a maioria tá certa não é verdade. A maioria tá errada, né? Então você tem que entender isso, você tem que ter, né, um pensamento muito claro. Assim como você tem que entender que a justiça não está certa. Muitas vezes a justiça não está certa, né? Muitas vezes a justiça está errada, né? Então, você tem que ter um discernimento pessoal das coisas, uma formação boa e firme. E entender, ter discernimento, né, sobre as coisas. Por isso, quando você está num dojo, principalmente sobre as lideranças, tá? Você tem que questionar as lideranças. Seja ele sensei, seja ele um síndico, seja ele um juiz, seja ele um hospital de renome, seja ele um médico. Não importa que ele seja uma liderança, um chefe, você tem que questionar. Você tem que questionar. A liderança erra. E como erra? Você tem que questionar. Muitas vezes a liderança tem traços sociopáticos, como eu já falei para vocês, né? Então você tem que questionar a liderança. A liderança está errada. Boa parte das vezes ela está errada. Então você tem que questionar, você tem que ter um pensamento próprio. Você tem que ter um pensamento próprio. Eu, na boa parte da minha vida nas artes marciais, na vida, a minha chefia estava errada. Estava errada. Eu tive que ter jogo cintura para lidar com eles. E os meus senseis, os meus ex-senseis, graças a Deus, estavam errados. Tá? Eu vi muita coisa errada, né? Na justiça, nas lideranças, muita coisa errada. E eu acho que é errado e pronto. Não é porque é médico, porque é justiça, porque é juiz, porque é sensei, né? Que ele tá certo. Não é porque é chefe. Tá certo, tá? Então é importante que você tenha, né? Porque é síndico, tá? Não é? Então você tem que ter um pensamento próprio. Tem que ter. E aí sim, aí nesse momento pesa a sua formação, claro, dentro de casa, seus valores morais, né? Que você teve com sua família. Isso vai pesar muito nesse momento. Aí ou você teve ou você não teve. Mas no dojo, voltando para as artes marciais, no dojo você vai ver muito isso, né? Durante meus anos de artes marciais, eu vi muito dojo com falta de valores morais e éticos, e os senseis também. E você vai ver que quando o dojo tem uma pessoa sem moral e sem ética, é porque o sensei é assim. O sensei é assim. O sensei é o cabeça. Tá? Não é que o sensei não sabe e tem medo, não, não. Se tem uma pessoa sem ética, é porque o sensei não tem ética. O sensei é um cabeça, ele é igual. Então, por exemplo, se você tem um condomínio que tem uma pessoa sem ética,
O síndico não tem ética, tá? A liderança não tem ética e as pessoas também não têm, tá? As pessoas acolhem uma pessoa sem ética. Se você tem um hospital com médico sem ética, é porque o hospital é assim, ele tem essa filosofia, entende? Então, assim, se você tem um sistema judiciário que não tem, né, uma postura ética, porque é assim o sistema. Então, a política é assim. Então, você tem que entender, você tem que ter uma leitura crítica do todo. Do todo. Então, você tem que ter uma leitura crítica da sociedade brasileira. Do Brasil, né? É algo mais, vai além. Não é uma leitura particular, é algo mais, é sociológico. Então, é uma leitura sociológica do Brasil. Existe uma crise ética e moral no nosso país. E isso vai contaminar todas as esferas da nossa sociedade, né? Saúde, política, jurídico, tudo. E isso também vai contaminar os micros e os macros, né? Condomínios, tudo, né? Educação, e aí vai, né? Então é isso que a gente está vendo, né? Uma crise ética e moral no nosso país que vai contaminando até chegar na gente. Então você tem que ter. E foi o que eu fui vendo, né, nos dojos de artes marciais. Eu agora tô bem, mas é sempre bom, você tem que ter, independente disso, você tem que ter a sua opinião sobre as coisas, né? Eu mantenho o distanciamento. Sempre mantenho, tá? Vou manter, porque é uma questão de precaução. Tá, sempre mantendo, mas estou bem, estou me sentindo bem onde eu estou feliz, eu acho que agora tá dando certo. Eu encontrei um grupo que eu estou me sentindo muito bem e eu percebo a diferença. Eu percebo total a diferença, né, desse grupo para os outros em que eu estive. Tá? Não sinto machismo, nem misoginia, nem diferença, tá? É muito diferente, percebo. Mas por quê? Porque existe uma liderança que tem uma cabeça diferente. Por isso que o grupo é diferente, né? A liderança tem uma cabeça diferente, né? O que é muito bom, né? Porque eu conheço a liderança e tal, eu sei que ele tem uma visão mesmo de esquerda, né? Não é bolsominion, ele é sensível, então é diferente, né? Então é importante você, quando você vai entrar num grupo de arte marcial, você perceber, ver quem é a liderança, se você tem uma identidade com a liderança, isso faz a diferença. Então procure um grupo. Procure grupos que tenham uma liderança que tenha a ver com a sua filosofia de vida. Filosofia política, né? Visão de vida. Vai dar mais certo, tá? É isso, gente. Seja crítico, seja mais analítico, seja reflexivo. Tente fazer uma sociedade melhor, tá? Porque isso vai reverberar em você. Você pensa que não, mas vai. Vai sim. Até, gente. Tchau, tchau.